curso de formação, eles trabalham com conteúdos que são pré-requisitos para se trabalhar com estratégia de prevenção, que é autocuidado, que não é entendido como felicidade, é distinguido como você se conhece, você se respeita, você se cuida, você vai conseguir possibilitar inevitavelmente uma autoestima. Trabalha-se com Sistema Único de Saúde, porque as pessoas precisam conhecer o que é o Sistema Único de Saúde, você precisa do insumo, saber onde ele vai conseguir acessar esse insumo, precisa trabalhar com política de redução de danos, uso abusivo de álcool e outras drogas, trabalhar com gravidez na adolescência não planejada, né, que são questões outras que permeiam e vão possibilitar a questão do exercício pleno da autonomia, que as pessoas também entendem de um modo diferenciado, entendem a autonomia como espaço para irresponsabilidade, quando na verdade não é. Então as pessoas não precisam ser podadas precisam ter conhecimento para que elas, por si mesmas, consigam ter o processo de tomada de decisão, que é um fator também extremamente delicado. Então o curso de formação, ele é diferenciado porque possibilita com que cada um analise o grau de vulnerabilidade e faça as suas escolhas, porque o objetivo é que cada um faça e ninguém fique ditando, até porque nós já vivemos demais a vida do outro, então precisamos começar a viver mais a nossa própria vida. A maioria das pessoas entende que a autoestima é um processo de felicidade. Mas é o que eu sempre digo, felicidade passa, é temporal, é algo pontual. Então você tem uma série de pessoas, seus amigos não estão bem, então o que você fala? Bom, briguei com minha namorada, então ela precisa, né, aumentar a autoestima, então eu vou dar um presente. Imaginem vocês já passaram uma série de experiências onde você trabalhou para conseguir algo. Depois que você conseguiu, perdeu o tesão, perdeu a graça, assim que você conseguiu aquilo. Isso é um processo de felicidade. Por outro lado, é preciso entender a autoestima distinguido em 3 outros elementos. Primeiro, será mesmo que vocês se conhecem? Nós temos uma dificuldade muito grande de autoconhecimento. Autoconhecimento esse que, apesar da palavra ser bastante tranquila e se olhar no espelho e tentar se identificar, é muito mais, né, complexo do que isso e vai além. E será que você se conhece? Você conhece todos os sinais que tem no seu corpo? Você já parou na frente do espelho e se olhou? Permite-se a isso? Ou você só permite ao outro fazer isso? É importante nós entendermos nossas qualidades, nossos defeitos, o cheiro que nós temos. Ao olhar no espelho, será se você se permite a isso? A questão do toque, nós nos tocamos, é tão bom o toque? Ou será que é só bom o toque do outro? Para começar, as mulheres não se tocam, as mulheres têm medo de se olharem. E aí, como é que ela se permite ao outro? Como é que ela permite ao outro que faça isso sem que ela mesma tenha dificuldade de se tocar, de se conhecer? Não faz a menor ideia. A maioria das mulheres sequer se toca. Quer dizer, hoje em dia até que 20% faz isso, mas a grande maioria nem isso. E se nós não nos conhecemos, nós temos dificuldade da questão do autocuidado. É importante ter muito cuidado, porque no nosso dia a dia nós vivemos muito a vida do outro. Desde que nós nascemos, nós somos postos de que nós temos que ser sempre os melhores. Então, para eu ser sempre o melhor, eu preciso que o outro diga que eu seja sempre o melhor. E quando isso não acontece, quando nós não percebemos capacidade em nós mesmos de passarmos essa imagem, que está ligada ao processo de autoconhecimento, nós temos uma tendência de entrar na bolha, num ciclo de vitimização, porque essa é uma das melhores formas de nós resolvermos um problema. E eu acabo esquecendo e não valorizando questões que eu particularmente gosto, roupas que eu gosto de me vestir, lugares que eu gosto de frequentar, coisas que eu gosto de fazer. Então eu sou muito movido pelo que o social diz que eu tenho que ser movido. Eu tenho que ser o melhor sempre. Para eu ser o melhor sempre, isso é doloroso. Às vezes o melhor que é para mim não é para o outro, mas como eu tenho que viver a vida do outro, isso é extremamente delicado.
Eu faço o curso que o meu pai quer que eu faça, eu transo com a garota que o meu grupo social quer que eu transe, eu uso álcool e outras drogas porque o grupo em que eu estou, se eu não faço isso, eu não sou pertencente. E nós, por natureza, também temos uma necessidade muito grande do outro. Nós precisamos do outro para sermos reconhecidos, nós precisamos da questão da valorização, não que isso não seja importante, é extremamente importante, mas nós precisamos entender em que nível isso faz bem ou não bem para a minha qualidade de vida. E aí a questão de ser egoísta, só que também nós entendemos egoísmo como querer ver o mal do outro, como querer só para mim, mas não é isso. A questão de ser egoísta é que, olha, eu estou bem e consequentemente os outros também vão estar bem. Uma questão importante, se fosse para responder em 10 segundos, perceba em si mesmo quais são as suas 3 principais qualidades e os seus 3 principais defeitos. Nós vamos começar a perceber que se você está sozinho, você pode até falar com muita tranquilidade. Agora imagine que você está no meio de um grupo de pessoas que você nunca viu na vida. Será que você diria mesmo quais eram as suas 3 principais qualidades e os seus defeitos? Talvez os defeitos você até diria, porque defeito é muito bem aceito socialmente. Melhor do que as nossas qualidades. E aí, por outro lado, é importante nós começarmos a ressignificar o processo de autoconhecimento, buscando as nossas qualidades, porque as qualidades, elas, o próprio nome já diz, são qualidades. Os defeitos, nós temos que buscar instrumentos para tentar supri-los ou tentar lidar da melhor forma possível com eles. Nós temos uma necessidade muito grande de pertencimento. Então essa questão de aceitabilidade ao outro deve partir não pelo outro, que é o que nós chamamos de viver a vida do outro, mas sim viver a sua vida com o outro. Mas imaginemos que você acabou de comer um chocolate e seu dedo está todo manchado, sujo, você até procurou uma lixeira, falou, bom, eu preciso jogar na lixeira. Mas está te incomodando e você não localizou nenhuma lixeira. Você olha para o ambiente está completamente limpo. Se você jogar no chão, pode até gerar certo desconforto, certo constrangimento, que você fala, pô, o ambiente estava limpo, mas eu joguei. Outrora, se o ambiente já está insalubre, com muito lixo, você vai olhar e vai falar o quê? É só mais um. Não vai fazer diferença. Por quê? Porque dizem para nós que as nossas atitudes elas não fazem diferença, quando na verdade fazem. Olha, eu estou fazendo a minha parte, se o outro está fazendo a dele ou não, é problema dele. Mas essa questão de depender sempre do outro é muito complicada. E aí se nós não nos conhecemos o suficiente para entender que aquela determinada atitude, como um todo, faz a diferença e, olha, faz bem para mim, eu estou com a minha consciência extremamente tranquila. Se o outro está ou não, é um outro contexto e não cabe a nós estarmos definindo isso. E esse processo de autoconhecimento vai favorecer com que você esteja sempre bem, reconheça a si mesmo e automaticamente respeite ao outro também. Mas isso só vai ser alcançado quando nós temos pleno conhecimento daquilo que nós somos, das nossas fraquezas, das nossas potencialidades. Ter que cuidar do corpo é importante primeiro para você. Essa questão de ficar se cuidando para o outro é muito complicada e às vezes você vive num martírio constante para ter um corpo belo, bonito e sarado só para o outro. É importante ter? Claro, a qualidade de vida, mas primeiro momento para si mesmo. Se vestir bem, buscar seus objetivos, que está ligado a muito planejamento. E o planejamento nós também temos dificuldade de fazer. E é importante ter o quê? Primeiro se conhecer, porque se você não se conhece, diminui as possibilidades de autocuidado. E o autocuidado esse, que é fator princípio e determinante, que vai possibilitar o quê? Redução das vulnerabilidades e o exercício da vida saudável e com muito prazer. Primeiro, olha, eu me percebo dessa forma, eu me aceito, porque o processo de autoaceitação, de autoidentidade, de autorreconhecimento é importante, não é o que o outro diz para você que você tem que ser. O terceiro elemento é o elemento de autorrespeito, tá? E o autorrespeito, ele sugere autoconhecimento e autocuidado. É importante nós valorizarmos situações onde vão possibilitar uma melhor qualidade de vida. E essa qualidade de vida e esse respeito, eles estão ligados. Conhecer a si mesmo, conhecer o outro, conhecer as suas qualidades, os seus defeitos, as suas virtudes. É buscar ambientes saudáveis nas relações de trabalho, de escola, de estudo, nas relações humanas, no convívio social como um todo. Se quiser sentar embaixo de uma árvore e apreciar o céu, que faça isso. Se quiser estudar, que estude, mas dedique-se ao máximo com vistas a uma melhor qualidade de vida, porque o fator do autorrespeito ele é fator preponderante. E muito cuidado ao viver a vida do outro, tá? Viva a sua vida com o outro, não a do outro. Depois de termos explorado o processo de autoestima, que como vocês bem sabem está ligado ao processo de autocuidado, autoconhecimento e autorrespeito, vos convido e fiquem atentos porque ainda há muita coisa boa pela frente, principalmente o processo de vulnerabilidades e de métodos de prevenção que vocês verão muito em breve nos módulos seguintes.
Vulnerabilidade didaticamente é dividida em 3 eixos: vulnerabilidade pessoal, social e institucional. Imaginemos que nós sabemos que para prevenir DST e HIV/AIDS é preciso o uso do preservativo. Eu tenho o preservativo em mãos, eu sei como utilizá-lo, mas o processo de decisão de não utilizar é só meu, então eu assumi a responsabilidade. Nesse quesito é categorizado como vulnerabilidade pessoal, em decorrência de único fator que me levou a isso foi a decisão de eu mesmo. Tem conhecimento, sabe de todos os riscos, mas assumiu, dependeu só dela. Por outro lado, às vezes nós estamos num barzinho e tem muito daquela de o homem ter que ficar com todas as meninas, ter que galantear todas. Às vezes estou bem, estou numa relação segura, saudável, mas lá do outro lado tem uma gatinha que está me olhando. Todos os meus amigos são extremamente afins dela, mas eu não, estou muito bem resolvido, obrigado. Só que ela está dando mole para mim, e aí os meus amigos falam, bom, vai lá. Se eu não for, vou ser chamado de flor, morde a fronha e questões sujeitas aos outros. Então, para evitar esse tipo de constrangimento, eu posso até me permitir, me tornei vulnerável, mas em decorrência de pressão social. Então isso, a grosso modo, é categorizado como vulnerabilidade social. E no último conceito de vulnerabilidades, é a vulnerabilidade institucional ou pragmática. Institucional geralmente facilita porque o conceito está ligado à instituição. Então imaginemos que eu sei que eu preciso utilizar o preservativo masculino, por exemplo, para me prevenir, eu sei como utilizar, não tenho dinheiro, fui numa unidade básica de saúde para ter acesso, não tive acesso porque estava em falta. Aí fala, bom, a abstinência então é a melhor solução. Nós sabemos que infelizmente as pessoas têm muita dificuldade de lidar com isso. Acabei me permitindo, tornei-me vulnerável a contrair DST, HIV/AIDS, gravidez não planejada, mas esse grau de vulnerabilidade não dependeu nem de mim nem do social, mas do institucional que não teve como me possibilitar um insumo de prevenção. Então ela é categorizada institucional, social ou pessoal. Imaginemos que eu estou acabando de chegar na minha quadra e está tendo um tiroteio. Eu posso optar por esperar o tiroteio parar e depois ingressar na minha quadra, ou posso também querer passar correndo, porque eu falo, vou passar correndo, então imagino que nenhum tiro vai me ocorrer. Pode ser que aconteça? Pode ser, mas nós temos o quê? Um grau de vulnerabilidade, que é o chamado risco calculado. Mas nós só vamos conseguir entender essa questão do risco calculado quando nós tivermos conhecimento, porque sem o conhecimento eu não vou ter base nenhuma para o processo de decisão. Imagina que eu não faço a menor ideia do que pode acontecer se eu transar sem camisinha. Eu não conheço DST, HIV/AIDS, eu não sei que ela pode engravidar. Ou então ainda há aquela questão lógica, não, mas ela está menstruada, não engravida, é a minha primeira transa, não engravida. Então a questão do conhecimento é fator princípio e determinante para validar e para, enfim, mensurar o grau de vulnerabilidade. Como eu disse, isso inevitavelmente vai fazer com que as pessoas tomem decisões mais sensatas e menos emocionais, porque a questão da emoção também é um fator extremamente delicado. É o que eu sempre digo, até o tesão passa, então respira fundo, conta até 10 e busca estratégias outras para tentar reduzir o grau de vulnerabilidade.